Fala pessoal, o que é que vem acontecendo com o Santander? Será que a gente está num bom momento de fazer uma entrada aí Santander? Será que os resultados que a empresa vem entregando vão se cumprir em 2024, que está sendo projetado para 2024 ou 2025? Bom, a gente vai dar uma olhada aqui em Santander, dar uma olhada em relação ao gráfico, em relação à projeção que a gente tem de resultados para os próximos anos e ver se justifica a compra desse ativo para receber os dividendos lá na frente. Bom, a primeira pergunta que fica aqui pra gente é se Santander está caro. Atualmente o Santander está cotado aqui ó, a R$26 e o máximo topo que ele chegou aí nos últimos 12 meses foi cerca de um pouco mais de R$30. Então a gente tem que nos últimos 12 meses esse ativo acabou caindo, né? Apesar de ele ter ficado nesta faixa aqui, né, entre o valor de R$26, R$25 e este valor de R$32 mais ou menos reais, ele está numa tendência de queda, porque há 12 meses atrás ele estava mais próximo de 30 e agora ele está mais próximo ali de R$26. Ou seja, ele está numa tendência de queda em relação aos últimos 12 meses. Mas será que ele está caro? Será que ele está barato? Como que está o ativo Santander? Aqui a gente tem um ponto interessante que é em relação ao lucro do banco. Ele caiu basicamente 50% desde a alta histórica que foi lá em 2019, que é este ponto aqui. Ou seja, lá em 2019 a gente teve um lucro, o Santander teve um lucro de 16,5 bilhões de reais. E esse lucro ele acabou caindo com o tempo. Aqui a gente pode ver nessa linha verde que ele acabou caindo com o tempo. E as cotações elas acabam seguindo os lucros no longo prazo. Então a cotação acabou caindo junto. A gente pode ver aqui essa linha da cotação. Então não tem como a cotação de um ativo subir, sendo que os seus lucros só vêm caindo. Porém, qual que é a projeção do mercado para 2024, 2025? Será que esse lucro vai subir? Será que esse lucro vai permanecer aqui estável ou será que ele vai continuar caindo? Porque se a projeção for de continuar subindo, muito provavelmente as cotações vão continuar subindo. Então, o que indicaria que este momento provavelmente seria um bom momento de entrada, da gente conseguir surfar na onda dos lucros crescentes e também acabar aumentando o nosso patrimônio com o aumento ali da valorização das cotas. Se eles permanecer estável, se eles permanecer com um lucro aí constante, né? Se ele se estabilizar nesses valores, provavelmente a cotação vai fazer a mesma coisa. E se ele continuar caindo, a cotação também irá continuar caindo. Então, apesar de o lucro ter caído cerca de 50% desde o pico histórico ali de 2019, pode ser que as projeções, os resultados futuros de 2024 e 2025 venham a justificar uma entrada mesmo nos preços atuais que a gente tem, mesmo com os resultados atuais que a gente tem. Porém, a gente não tem bola de cristal. Não dá para saber se ele vai subir, se ele vai continuar aqui estabilizado ou se ele vai cair. A gente tem que trabalhar ali com o nosso preço teto, com as projeções do mercado e verificar a margem de segurança de tudo isso para entrar, para fazer a compra desse ativo e receber os dividendos que ele pode nos entregar lá na frente. E aqui a gente tem basicamente o que o mercado espera para 2024 e 2025. Será que os resultados ruins vão durar muito tempo? O mercado espera que em 2024 e 2025 a gente tenha um crescimento dos resultados do Santander, que a gente está passando basicamente por uma fase agora em 2023, que ele não vai permanecer com esses resultados decrescentes nos próximos anos, em 2024 e 2025. Atualmente a cotação do Santander está em 26,08. Em 2023, o lucro por ação estimado é de R$ 2,59. Aqui, ação, mas eu estou falando em relação à unit, tá? Em 2024, a gente tem uma tendência de que este lucro suba aí R$1 por ação, chegando a R$ 3,55. Em 2025, passando dos R$ 4,17. Isso não tem como saber se vai acontecer de fato ou não, mas é uma tendência do que o mercado está projetando para o Santander. O payout esperado aqui do Santander, acabei colocando como 60% para os 3 anos, para a gente conseguir estimar quais seriam os dividendos pagos pelo Banco Santander. Para esse ano de 2023, a gente está esperando o dividendo em torno de R$ 1,55, para 2024, R$ 2,13, para 2025, de R$ 2,50 para cada ação que você tiver. Ou seja, o número de ações vai contribuir favoravelmente para você que tem muitas ações. Então não se apegue ao patrimônio que você investe em Santander, mas sim pense em comprar Santander a preços bons, a preços interessantes, visando os dividendos que serão distribuídos futuramente pelo banco. Então, como a gente pode ver, o mercado estima que o Santander ele irá crescer os resultados nos próximos anos. Então, o que a gente está passando seria só uma fase e daí depois a gente conseguiria umas melhoras nos resultados, chegando a R$ 4,07 por ação lá em 2025, que daria cerca de 15 bilhões de reais de lucro líquido. Então, com aquilo dali que eu mostrei para vocês, a gente espera em 2024 um yield de cerca de 8,2%, em 2025 cerca de 9,6%,
nas cotações atuais, ou seja, se você comprar Santander nas cotações que a gente tem atualmente, o que você pode esperar em 2024 e em 2025 seria esse dividend yield de pelo menos 8% para esse banco, que é um banco privado, que é bem interessante ter esse valor de dividend yield para um banco privado. Isso é claro, se os resultados realmente aumentarem. E é o que a gente tem que acompanhar nas divulgações de resultados do banco e também em relação ao que o mercado vai começar a atualizar as suas projeções para os próximos anos. Aqui a gente tem nossa tabela de preço-teto para saber a margem de segurança e qual seria o nosso preço-teto para Santander. Como eu já mostrei para vocês, a gente tem esse lucro por ação estimado, esse payout esperado que eu mostrei para vocês. Qual seria o dividend yield atualmente do banco, né, para cada ano? 6%, 8,2% e 9,6%. Qual é o meu dividend yield esperado? Esse ano pelo menos 6%, para 2024 7% e para 2025 pelo menos 8%. Então, qual seria o meu preço-teto em relação aos meus dividendos esperados aqui? Então, para esse ano seria de praticamente R$ 26,00, para 2024 cerca de R$ 30,00 e para 2025 cerca de R$ 31,00, o que dá uma margem de segurança aqui para 2025 de 20%, mas atualmente não tem praticamente nenhuma margem aqui. Então, Santander por enquanto está em quarentena, mas vamos acompanhando os resultados, porque caso a gente veja mais resultados positivos do Santander, caso a gente veja que exista uma melhora ali em relação aos resultados do Santander, a gente possa investir nesse banco, pensando nos resultados de 2024 e 2025 para fazer uma boa entrada a um preço interessante, acumular mais ações e receber mais dividendos. E será que a gente tem melhores oportunidades no mercado? Aqui eu estou fazendo basicamente uma comparação entre Santander e Banco do Brasil. A gente pode ver que essa linha vermelha aqui é o Santander e essa linha azul aqui é o Banco do Brasil. E que atualmente o Santander ele está com os resultados decrescentes, está caindo os resultados, enquanto o Banco do Brasil tem os seus lucros crescendo trimestre após trimestre. Então o que isso quer dizer? Que pode ser que o Banco do Brasil possa estar mais interessante de se realizar uma compra do que o Santander, porque a expectativa é que o Banco do Brasil continue lucrando ainda mais e continue distribuindo seus dividendos. Ou seja, não justificaria uma entrada, por exemplo, em Santander, sendo que a gente tem Banco do Brasil como uma oportunidade que possa ser mais interessante para o nosso capital atual que a gente tem disponível para fazer investimento. Já em relação aos indicadores do Banco do Brasil e do Santander, a gente pode ver que o Banco do Brasil ele está sendo negociado a múltiplos muito mais interessantes. PL de 4,21, enquanto Santander é de 10. Preço sobre valor patrimonial de 0,82. Dividend yield de 9,77, quase 10%. Um ROI de cerca de 20%. As receitas e os lucros crescentes nos últimos 5 anos, enquanto o Santander não está tão bom assim. Então a gente pode analisar que pelos lucros, pelos indicadores aqui que a gente tem de PL, de dividend yield, de ROI, das receitas crescentes, dos lucros crescentes, pode ser que o Banco do Brasil, mesmo estando mais caro, mesmo estando numa cotação maior, seja uma compra mais interessante de se fazer do que Santander. Porém, tem que respeitar também o nosso preço-teto de Banco do Brasil. E qual que é o nosso preço-teto de Banco do Brasil? Será que Banco do Brasil está caro, né? Atualmente a cotação de Banco do Brasil é R$ 46,69. E a gente tem os lucros estimados por ação para 2023, 2024 e 2025 um valor meio que estabilizado, cerca de 12,30 para 2023, 12,50 para 2024 e 12,80 para 2025. Então a gente pode ver que não aumenta tanto assim o nosso lucro por ação estimado. E o payout do Banco do Brasil, como a gente colocou aqui, seria de 40% para os 3 anos, para 2023, 2024 e 2025. Então a gente esperaria esses dividendos nos próximos anos e no ano atual, com esse dividend yield aqui nas cotações atual, 10,5%, 10,8% e 11%. E o meu dividend yield esperado para esse banco, por se tratar de uma estatal, ter alguns riscos embutidos aí, eu já ter estatais na carteira, eu espero que em 2023, com o meu preço atual, eu receba 10%, mas já está mais do que isso, então eu acabo estipulando o meu preço teto aqui. Em 2024, pelo menos 9% dos meus investimentos. Em 2028, em 2025, pelo menos 8% em forma de dividendos daquilo que eu investi. Então eu acabo criando meu preço teto em relação a esses valores, que daria de cerca de R$ 49 para 2023, R$ 55 para 2024 e R$ 64 para 2025. Aqui, quando a gente fala em margem de segurança, para 2023 ela está um pouco baixa, então acredito aqui cerca de R$ 45, R$ 44 estaria um ponto interessante para fazer mais uma entrada um pouco mais pesada em Banco do Brasil, pelo menos para mim. Em relação aos resultados de 2024, se de fato eles se concretizarem a esse resultado que o mercado está esperando de R$ 12,56 por ação,
mesmo nos valores atuais, a gente teria pelo menos um dividend yield de quase 11%, que seria muito interessante. Então a gente tem um cenário muito positivo para o Banco do Brasil. A gente pode ver, mesmo sendo negociado a valores mais caros que muitas ações, ela tem uma projeção de resultados bem interessante, mesmo tendo esse payout aqui de 40%. Se o payout aumentasse do Banco do Brasil, aí seria uma distribuição muito melhor ainda e muito provavelmente as cotações acabariam refletindo esse aumento do payout ou então aumento dos resultados que possam vir a acontecer. Agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico de Santander. A gente pode ver que o meu preço teto está aqui nessa linha e tá basicamente, o preço atual de Santander está basicamente no meu preço teto, ou seja, em relação ao meu preço teto não está num momento tão interessante de compra. Porém, aqui a gente tem que nosso indicador IFR está chegando numa região de sobrevendido, o que significa a força vendedora acaba perdendo força nesse jogo entre força vendedora e compradora e pode ser que surja um bom momento de realizar uma entrada nesse ativo. E também ele está chegando próximo dessa linha verde, como eu já disse para vocês, eu considero essa linha verde aqui da banda de Bollinger como se fosse um suporte. Então, apesar de estar acima do meu preço teto, caso ele venha a cair mais a sua cotação, justificando uma entrada para receber os dividendos que a gente está esperando de Santander, pode ser que eu faça uma entrada aqui em Santander. Por enquanto, não penso em realizar compras nessa faixa de preço que a gente tem agora, com os resultados que a gente tem atualmente do Santander. Já quando a gente fala de Banco do Brasil, também coloquei aqui meu preço teto, cerca de 49, um pouquinho, 49,20, 50 reais. A gente pode ver que está abaixo do meu preço teto, tem uma margem de segurança não tão interessante assim, só que aqui a gente pode ver que ela está numa região que está mais para sobrecomprada do que sobrevendida. O que significa que pode ser que a cotação do Banco do Brasil venha continuar caindo. Não significa que vai cair, mas pode ser que venha cair e a gente chegue em momentos como esse daqui, ó, onde esse indicador do RSI ele chegue abaixo aqui do nível de 50 e acaba indicando um bom momento de entrada, pelo menos para Banco do Brasil, porque a gente tem que analisar esse indicador em relação a cada ativo e também em relação ao histórico dele. A gente pode ver que muito dificilmente esse indicador do Banco do Brasil ele cai abaixo do valor 30. Significa que quando ele baixa aqui de 50, já pode ser um bom momento de a gente pensar numa compra em Banco do Brasil. A última vez que ele chegou num valor abaixo de 30, indicando um bom momento de entrada, foi aqui na época da pandemia, que ele chegou a 17. E de fato foi um bom momento para quem comprou lá. De fato foi esse bom momento. E depois disso, ele não chegou a abaixar de 30 novamente. Ou seja, isso quer dizer que ele trabalha em valores maiores aqui em cima. Então, quando baixar de 50, já pode ser um momento de entrada quando ele chegar próximo de 50. E aqui no gráfico eu acabei sinalizando esses momentos aqui. Então, por enquanto, eu não vou fazer novas entradas. Quando estiver aí a cerca de 45, 44, olhando também para o indicador do RSI. Bom, pessoal, e no final das contas, qual dos ativos escolher, né? Santander tá tão ruim assim? Bom, basicamente vai depender de você. Santander vem passando por momentos mais difíceis, o lucro vem caindo, mas a perspectiva do mercado é que esse lucro ele venha a subir, tá? E já o Banco do Brasil negocia próximo ao meu valor teto, meu preço teto, né? Porém, a projeção para os próximos anos pode ser atrativa, nada é garantido. O Banco do Brasil projeta que nos próximos anos a gente terá uns resultados mais estáveis. Já a Santander está sendo projetado que a gente terá resultados mais crescentes. Porém, mesmo com esses resultados mais crescentes, o dividend yield esperado de Banco do Brasil, caso ele mantenha esses resultados estáveis, acaba o tornando mais interessante em relação ao dividend yield que ele pode vir a distribuir. Então a gente tem que levar isso em conta quando a gente vai pensar na compra desses ativos, tá? Banco do Brasil, apesar de ter resultados que vão estar ali em linha reta, se tudo isso for acontecer assim, mesmo assim vai estar entregando um bom resultado para o acionista, tá? Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Caso você tenha gostado, deixe seu curtir aqui nesse vídeo e também se inscreva no canal, ative as notificações. Também deixe a sua dúvida caso tenha ficado alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui no vídeo. Bom, por esse vídeo é só e até um próximo vídeo.